tá junto, né? Tudo que você aplica ao meio ambiente vai ter um impacto e uma consequência, inclusive, na saúde do ser humano, que faz parte de um ecossistema, certo? A dengue, olha, o Aedes aegypti, ele é o odiado que veio do Egito, é isso que quer dizer em latim esse nome, tá? Ele é muito antigo, ele já fazia parte das epidemias de febre amarela desde 1800 e pouco, já desde a época da colonização. Ele é um mosquito assim altamente adaptável. Veio no navio negreiro, sim, exatamente, né? Praticamente. E ele se adapta e ele é vetor de várias doenças. Você consegue acabar com um tipo de doença, ele vai ser vetor de outros tipos de vírus. Porque é assim que funciona a natureza, né? Lei de evolução. O homem destruiu a natureza, aliás, está destruindo, né, doutora? Por isso que hoje a gente está discutindo no programa essa questão da saúde. É a questão... E a gente está aí pagando na própria pele. Exato, né? Desmatamento, né? Porque você começa a invadir e esse mosquito é extremamente adaptável, então vai ter uma briga, né, de disputa por aquele meio ambiente ali, entre o ser humano e o mosquito e o vírus, tá? E o que a gente sabe, tem toda essa discussão do Zika, chikungunya, dengue, e a gente percebe que todo mundo tem risco de ser afetado hoje em dia. Não tem esse problema de classe social? Porque eu moro aqui no Morumbi. Mais ou menos. Guaianazes e Morumbi estão ali paralelamente com exato. O mesmo risco. Mas as pessoas com baixa qualidade de vida, sem acesso a saneamento básico, são, sim, ainda as que mais sofrem. Tá? É que começou, como sempre, a apertar o sapato a hora que afeta os bairros mais ricos. Aí eu começo a prestar atenção. Quando é separado, é só na periferia, eu não me importo muito com a situação do companheiro, não é? O problema da dengue, da zika vírus, né, de todas as doenças do mosquito, porque parece que o mosquito provoca até malária também, né? Que está no mundo inteiro, com exceção da Europa. Mas por que Europa? Porque o velho mundo ele se preparou para isso? Não, por conta do clima, né? É das regiões tropicais. Esse mosquito ele é próprio das regiões tropicais, ele prefere ambientes quentes. Então, numa nevasca, esse mosquito não tem condições de sobreviver. Mas nos Estados Unidos já começaram a aparecer casos, por exemplo, região da Flórida, que é muito quente, no Havaí, entendeu? Na Europa é mais difícil, porque é muito frio, né? Mas também, em algumas épocas do ano, eles não estão livres totalmente de ter esse tipo de doença, que a epidemia vai ter um impacto muito menor, o ambiente é muito menos favorável de acontecer nesses lugares mais frios. Tá? O grande médico Oswaldo Cruz, ele tinha erradicado praticamente esse problema, né? Aí, de repente, me parece que nos anos 80 ele veio com uma força muito grande e agora está aí em forma de epidemia, né? Então, exatamente. É isso que a gente está conversando sobre o mosquito ser extremamente adaptável. Ele é um ser evoluído aí dentro dos mosquitos, da categoria mosquito, dentro da natureza. Então, o que acontece na evolução das espécies? Se eu interfiro e acabo com uma espécie de vírus, eu vou abrir um locus para entrar outra, entendeu? Então, aí é que a gente entra na questão, você pode prevenir, tem outras formas de prevenir, mas essas formas de combate que atualmente estão sendo discutidas, colocar veneno para matar o mosquito, as vacinas, são importantes, mas isso também gera um impacto. Entendeu? A questão da prevenção é fundamental, né? Eu gostaria que a doutora esclarecesse bem como o cidadão, né, as pessoas em casa, os internautas em gerais, do Brasil e do mundo que estão nos assistindo nesse momento, poderiam fazer para estar evitando o mosquito não chegar na sua casa. Exato. Então, assim... Ou não chegar no seu corpo, porque às vezes chega na nossa casa, né? Não chegar direto no seu corpo. Então, o que a gente pode fazer? O ciclo de vida do mosquito é assim, ele é e do vírus, né? O vírus, entenda que não é o mosquito a doença, ele carrega o vírus, ele é um transporte, ele é um vetor e ele vai passar para o ser humano, tá? Então são três envolvidos, o vírus, o mosquito e o ser humano, certo? Então você pode agir em cada um deles. O vírus é o mais difícil, porque o vírus ele é invisível, então você não consegue saber onde ele está para matá-lo, né?
O mosquito, você pode, tem substâncias que você pode usar para controle da procriação desse mosquito, e principalmente em casa, o que a gente pode fazer que é importante? Tem que fiscalizar, não pode deixar nada que acumula água. Esse mosquitinho, ele gosta de água limpa. Propício, né, doutora? Exato, e não uma só... latinha, um copinho, aqui tudo está propício. Lixo também, mas, por exemplo, o vasinho bonito de flor, que fica com água embaixo, ele adora água limpinha, né? As bromélias, que são umas plantas muito usadas em decoração de condomínio, ela procria, ela acumula água no interior das folhas e o mosquito vai se procriar ali dentro. A piscina do condomínio que ninguém cuida. E além de cuidar dentro da nossa casa, os pneus, né? Além de cuidar dentro da nossa casa, você tem que olhar a casa do vizinho também. Do vizinho. Ter uma consciência. De repente, o nosso quintal está assim, né? Ou, às vezes, até a nossa sala, entre aspas, aqui, às vezes você tomou uma cervejinha, deixou ali, esqueceu, atrás do sofá, ou um copinho d'água, porque está muito calor, às vezes a gente senta na televisão, deixa lá, esquece, e aquilo passa lá uma semana, duas, de repente o mosquito da dengue chega e se instala na sua casa. Normalmente, o copinho de água lá na sala, a gente pensa que não vai ficar muitos dias aquele copinho de água lá. As pessoas costumam arrumar a casa, né, com mais frequência. É no quintal que está o problema, né? Assim, de repente você saiu, esqueceu, aí você volta, foi umas férias, passou, uma hora deixou lá, vai lavar e ele tem uma demora de alguns dias, né, uma semana para fazer esse ciclo do ovinho para a larva, tá? Certo. Mas o problema é em cima do nosso telhado, que a gente não vê, na garagem, que tem coisa acumulada, e você não vê, às vezes, o acúmulo de água. Dentro dos vasos, no jardim, no quintal da sua casa, é onde costuma ter mais. A vizinha foi embora, deixou a casa fechada para ser alugada e deixou lá uma vasilha, né, onde o cachorro bebia e ali... Perfeito. Ali pode, exatamente, vai acumular, vai fazer água de chuva ali acumulada e o mosquito procria ali. Tá? Então, qual seria assim, o seu conselho, assim, sintetizando a questão da prevenção, para não pegar o mosquito da dengue? O que você poderia estar aconselhando as pessoas para fazer? Então, primeiro, é o não acúmulo de água. Tem que ser chato mesmo. Tem que tirar, tem que olhar, ter, sabe, grupos de bairro, né, aquelas associações de bairro, para fazer, gente, vamos procurar em todas as casas. Não adianta só eu, na minha casa, não deixar acumular água e o meu vizinho, ou ter um terreno baldio, tem que chamar a prefeitura, acionar os órgãos responsáveis para fazer inspeção. O uso do repelente é importante, né? Mesmo em grávidas, crianças, tem o próprio para a idade, você pode consultar o seu médico a respeito disso. E tem os repelentes naturais, por exemplo, a citronela, né? Também é uma boa... só que a citronela tem que estar reaplicando. A questão do fumacê dentro da própria casa. As pessoas têm mania de fazer aquela fumação, né? Oi? Coloco incenso de... Você já fez incenso, as coisas? Coloco. Você tem o hábito de fazer isso, Márcia? Tenho hábito. E você, José, já fez alguma coisa? Tem aquela tomadinha que liga na tomada? Na tomada, ajuda, né, doutora? E tem aquela rede lá que é uma maravilha, você pega, pá, e eletrocuta os mosquitos. Mas ali você está matando praticamente a muriçoca, né, o pernilongo. Porque o mosquito da dengue, ele age muito no período, se eu estiver errado, me corrija, doutor, diurno, né, ou entardecer, porque está esfriando. Porque diz que ele não gosta de muito calor, ele fica na sombra ali na casa da gente, né, de repente. Aí tem a diferença entre o pernilongo comum, né, e que é o Culex, e o Aedes aegypti, que é o mosquitinho da dengue. Eles têm hábitos diferentes. O mosquito da dengue, ele não dá aviso. Ele não vai ficar zunindo no seu ouvido igual o pernilongo, que é um chato. Ele é silencioso, né? Ele é silencioso, não vai dar coceira no lugar que também ele não pica, dói, né? Não dói, porque ele tem quer dizer, é uma máquina mais sofisticada, esse mosquito da dengue. Ele é danado. Ele veio para enganar a gente mesmo, né? Ele vai te atingir, às vezes, em local de trabalho, né? Não de madrugada na sua cama. Ele é durante o dia. Ele gosta de pegar seu pé, sua perna. Nessas praças, parque, que às vezes a gente sai assim no final de semana, leva as crianças para brincar, é um local bem propício também, né? É propício, principalmente agora que a gente está em época de calor e chuva, é tudo que ele precisa para duplicar a procriação dele. Então, por isso é importante o uso do repelente. O doutor, em praia também é perigoso ou não? Também, no litoral é onde a gente sempre teve as epidemias de dengue. As praias geralmente estão assim, a maioria delas. As pessoas vão lá, né, com todo respeito aí às pessoas que não têm bom senso de catar, jogar na sacolinha. Vamos deixar as praias limpas, nossas ruas, cidade.
A doutora que é médica sabe que sujeira, como falar a música, maltrata o meu nariz, vamos ser felizes, vamos ter saúde, porque sem saúde ninguém é feliz. Exato, né, maltrata o nariz, maltrata o fígado, maltrata o pulmão, o coração, tudo. E a sujeira que traz a doença para a gente, então chega de poluição, né? Vamos buscar saúde, sustentabilidade para todos. Tem um sem número, né, de doenças que são causadas pelo lixo, a leptospirose, porque você atrai rato, né? Somente com lixo orgânico. Exatamente. Porque a sustentabilidade é isso, vamos preservar hoje a natureza, cuidar, deixar saudável, para que as futuras gerações, quando chegarem aqui, encontrem um planeta agradável. O caso lá do seu colega, né, que há muito tempo já partiu para outra vida, que é aquele que inventou a vacina, eu acabei de falar o nome dele aqui, desculpa, Oswaldo Cruz, desculpa, até nome de faculdade aqui em São Paulo, é considerado assim um grande médico, né, criou lá a vacina. Ele praticamente naquele período dele lá, ele erradicou isso aqui. E isso é a sustentabilidade que ele fez, ou seja, ele pensou nas futuras gerações. Mas depois ninguém mais deu continuidade ao serviço dele, e aí a epidemia voltou nos anos 80. Voltou mais forte, né? Voltou mais forte. O que acontece? Oswaldo Cruz, ele desenvolveu a vacina. Então, assim, você tem uma tríade. Você tem o mosquito, o vírus e o ser humano. Aí eu vou lá e eu vou agir só no ser humano vacinando, certo? O que eu vou fazer? Eu vou esquecer do mosquito. E eu vou esquecer, por exemplo, se eu não continuar o trabalho preventivo, de evitar o desmatamento, fazer o meu lixo ter um destino eficiente, retornar, diminuir a produção de coisas que vão fazer lixo, não adianta só reciclar, você tem que diminuir o consumismo, diminuir essa produção, o que vai acontecer? Anos depois pode surgir um outro vírus e vai pegar aquele mesmo mosquito e vão surgir outras epidemias. Porque naquela época do Oswaldo Cruz, o mosquito era específico da dengue, né? Da febre amarela. Né? Dengue, febre amarela, né? Aí o que aconteceu? A febre amarela praticamente está quase que erradicada, entre aspas, né? Porque ainda existe tem a vacina, na região norte, né? Mas tem a vacina. Ainda existe um pouquinho lá na região norte do país, ali tem muito verde, na questão do Amazonas, né? E de lá para cá, eu acho que pouco foi feito assim na sua área, né, na medicina, para continuar o trabalho dele, porque senão não teria voltado essa epidemia. Olha, né, doutora? então é isso que eu estou falando, tem muita gente responsável, não só os cientistas, mas a responsabilidade também dos empresários, dos industriais, dos governantes em geral, dos governantes, né? Porque assim, é o que eu falo, enquanto o mundo funciona assim, infelizmente, os países que têm dinheiro, que são, por exemplo, os grandes laboratórios, onde estão realmente centros de pesquisa, eles vão olhar ao lado deles. É a mesma coisa o ebola, que acontece na África, a malária. Quer dizer, você tem aquele mesmo tratamento de um século atrás, porque não tem interesse dos países ricos e desenvolvidos estudarem a cura, porque afeta, infelizmente, a população mais pobre do planeta, que somos nós. Eles só vão começar a se preocupar quando o negócio foge do controle e ameaça invadir o país deles. Aí é que está um grande senso de... É o caso dos Estados Unidos, né? Eles estão levantando essa bandeira aí junto com os latinos aqui, porque está afetando. Porque eu tenho que defender o meu quintal, ó, exatamente. Sabe? E aí, às vezes é tarde demais, né? É verdade. E por falar em quintal, Márcia, seu quintal está assim? Como é que está seu quintal? Como é que você está se prevenindo aí para não levar um mosquito para casa? Olha, meu quintal tem pra bastante... não ser picada com mosquito. Tem bastante plantas, né? Que eu gosto de plantações, tudo. Tem rosas, tudo, mas não tem água, né? Eu sempre fico... Aliás, eu estava com Tem colaborado ontem. direitinho com a campanha que a gente vê na televisão, direto, nos meios de comunicação aí? Eu corto, podo as plantas, não deixa o vazio com água, né? Que senão os mosquitos vão invadir. A gente tem que precaver o máximo possível, né? Que a doença está aí e mata, né? E temos que se munir, a população, o povo, né? O ser humano tem que contribuir nos seus bairros, que nem adoçando a palavra da doutora Carla, né? E ela falou muito bem aqui, gostei dela também. E é um prazer conhecê-la, a doutora Carla. E o povo tem que se agilizar, né, assim, fazer movimento, assim, em bairros, né, para estar sanando esse problema, porque muita enchente, que nem a doutora está falando, numa classe mais precária, né, as doenças com mais
facilidade, cada enchente e tudo. Então, o pessoal tem que colaborar mais. Tomar mais cuidado, tem muito né? lixo na rua, tá assim, ou pior, né? E a educação, né, gente? Vocês têm que ter mais educação, que lixo é no lixo, né? Tem que ajudar, o povo tem que se unir para estar ajudando, para sair com essa doença aí, porque falta de higiene, de limpeza também, tem que ter muita limpeza. Perfeito. Porque chove, né, as enchentes, água de rato, tudo, e os mosquitos ficam lá. Os bichos também dessa água, e com a enchente, aqueles mosquitos lá, em cima daqueles bichos mortos, né? Depois da enchente, tem aquela podridão, a gente tem que tomar cuidado. Então, vocês aí têm que ter mais agilidade para combater o quê? Fazer a limpeza, né? Tem que contribuir, porque senão, como okay, é que a gente, onde a gente vai parar? José Henrique? Tá? Tá ok. Valeu, Márcio, muito obrigado pela sua participação. José Henrique, e você como é que vê o excesso de lixo nas ruas que tem contribuído para a questão do mosquito da dengue? Isso aí é muito perigoso, se bem que na cidade onde ela mora, né, até que ela tem fama de cidade do primeiro mundo por causa disso aí. Eles colocam lá, tem colocado aquele cesto de lixo lá que tem a parte de alumínio, a parte de... Então o pessoal lá já é mais cauteloso em relação a esse tipo de coisa, né? Em casa também. Agora tem vários lugares aí que eu andei observando, principalmente aqui pelo lado do centro de São Paulo, não aqui no central mesmo, que eu acho que eu sou da seguinte opinião, acho que todo quarteirão deveria ter no mínimo, um cesto de lixo. Um cesto de lixo. Porque você não obrigatoriamente tem que ficar carregando lixo, ou andar 5 km com lixo para jogar no lixo. E as pessoas também têm que se concentrar no seguinte, que o cesto de lixo é para receber lixo. Tem gente que toca fogo, tem gente que quebra, a gente passa por aí, né, doutora, vê cada coisa absurda. Vou contar uma coisa para vocês. Aí tem que ter segurança. Vocês vão ficar chocados agora. No Japão, você não encontra um cesto de lixo sequer em nenhuma esquina. E as ruas são extremamente limpas. Por quê? Sério? Sério. Por quê? Porque existe punição, cobrança na educação. Não. Começa na educação, exatamente. Por quê? Segundo o governo japonês, eles entendem o seguinte: cada indivíduo deveria ser responsável pelo próprio lixo. Pelo próprio lixo, tá? Perfeito. Então, assim, o japonês, ele carrega consigo o lixo, ele leva para a casa dele e ele vai dar o destino adequado para cada tipo de lixo. E aí, é lógico, as cidades vão ter uma coleta de lixo adequada, porque aqui no Brasil, por exemplo, em São Paulo, tem a coleta de lixo, em várias cidades tem a coleta de lixo reciclável, mas ainda é muito pouco. É muito pouco. Nós trouxemos aqui na véspera do aniversário de São Paulo, um vereador, Gilberto Natalini, que ele falou sobre a questão da legislação, né? Que eu acho que está faltando leis também para educar as pessoas. Nós discutimos muito, porque em Brasília e no Rio de Janeiro existem leis que proíbem as pessoas de sujar. Se você suja, você é punido. Você acha que seria viável aqui na nossa cidade de São Paulo uma lei dessa para coibir as pessoas? Eu acho que primeiro tem que ter educação, tem que ter campanhas mais educativas, ativas TV, e rádio, educativas, etc. Exatamente, e fazer de uma forma que chegue maciçamente nas pessoas, porque não adianta você punir sem educar também, aí é um problema sério. Doutora, não queria te interromper, já interrompendo, como diz o Gordo, né? Por isso que eu sinto muita a falta nas escolas, a gente pegou essa época, que dentro das disciplinas que a gente aprendia lá, havia aquela que se chamava educação moral e cívica. Parece não, mas faz muita falta, né? Deveria voltar. Não sei se a educação moral e cívica em si, mas alguma coisa para você aprender os seus direitos básicos e deveres como cidadão, sim, é fundamental, né? Cidadania na escola, cidadania, exato. E deveria de voltar, né? Deveria de voltar, mas... Não naquele sentido antigo de prestar obediência ao Estado, né? Mas você ter noção... militar, e ninguém gostaria que o AI-5 voltasse. Exato, de questionar, né? Evolui, mas a educação moral e cívica está difícil, né? Aí que está. Mas começa em casa, a gente não pode achar que é só o governo, não. Porque o governo dá o básico, né? A família tem que colaborar mais. A educação vem de casa também, né? Na escola eles ensinam... É mais informação, conteúdos, matérias. E conteúdo, né? Exatamente. Doutora, e com relação à questão seguinte, nós falamos aqui da prevenção. Se por acaso a pessoa chegar e adoecer, né?
Quais são assim os sintomas iniciais, assim, fazendo uma síntese? Então, o que a pessoa deve fazer? Basicamente, são 3 doenças que esse mosquito vai transmitir. Você não é obrigado a fazer o diagnóstico delas, quem vai fazer isso é o médico, né? Mas a mais grave delas é a dengue. Tá? Você tem 2 tipos de dengue, a dengue clássica e a dengue hemorrágica. Tá? Os principais sintomas da dengue não vêm todos, necessariamente todos, existe a forte suspeita, então, na dúvida, você deve procurar um médico, tá? Na rede pública ou na rede privada. Febre, dor no corpo, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça, principalmente atrás dos olhos, tá? Como se fosse um gripão. Só que, normalmente, sem sintomas respiratórios, tosse, catarro, etc. Você vai ter aquela dor, aquele cansaço. A moleza é igual a da gripe. É uma moleza bem forte, uma dor de cabeça intensa, tá? Por que eu tenho que procurar o médico logo? Muito cuidado com a automedicação, tá? Porque, assim, principalmente o ácido acetilsalicílico, que seria aspirina, o AS, ele pode, a dengue, ela altera as plaquetas do sangue, que são algumas células responsáveis pela coagulação. Então, é muito comum, tanto a dengue clássica evoluir para hemorrágica, você precipitar a hemorragia, agravar o quadro de dengue hemorrágica quando você toma essas medicações anti-inflamatórias. Então, às vezes fala, vou tomar um AS para essa dor de cabeça, e você está com dengue e não sabe, pode fazer uma hemorragia. Tá? Então, nada de chazinho caseiro, né? O chá até pode, não tem problema, mas é bom que você procure para orientações. Na maioria dos casos, vai tratar em casa, não precisa de internação, a não ser nos casos graves de dengue hemorrágica, porque você tem risco de hemorragia. Bastante líquido ajuda, bastante Sim, muito. E quando a gente fala hidratação, é hiperidratação, a água de coco, né? Ou a água mesmo, e aquele soro, a famosa fórmula do soro caseiro, faz 1 litro daquilo, deixa na geladeira e vai tomando, descansar. É uma doença chata, você fica de cama muito tempo. Mais ou menos dessa doença? Quanto tempo leva? Olha, gente, de sintomas, a minha irmã teve dengue em casa e são 15 dias. É muito chata essa doença, ela te acaba. Você apetite vai a zero, apetite, vômitos, dor na barriga pode acontecer. E às vezes vem assim 1 ou 2 sintomas e assim, o exame de certeza, que é a sorologia, seria do 6º ao 8º dia de sintomas. Então demora até, às vezes a gente trata pela evidência e depois você vai confirmar com a sorologia e fazer as devidas notificações. Qual o seu conselho assim para as mulheres, né? Principalmente aquelas que estão no sonho agora de ficar gestante para ganhar seu filho. Olha, se ela tiver gestante, qual o seu conselho? É bem dramático esse quadro do Zika vírus. Ainda eu vou falar, assim, tem muito achismo e poucas certezas em relação ao Zika vírus. Existem, sim, fortes evidências que o Zika seja o causador de microcefalia e no adulto ele pode fazer uma síndrome neurológica que chama Guillain-Barré, que é uma paralisia periférica que pode ser reversível depois, tá? Mas o primeiro grande estudo está sendo realizado agora em Ribeirão Preto, na USP, tá? Porque para você afirmar com certeza que aquele vírus, você precisa de um estudo longo e com um número maior de pacientes. Daqui uns 2 anos a gente já tem uma vacina e que combate Existe, porque está tendo investimento, problema, inclusive, do governo aqui no Instituto do Butantan para desenvolver mais rápido essa vacina, mas leva um tempinho. Tá? E em relação ao Zika causar a microcefalia, existe forte evidência, porque eles encontraram o Zika vírus no líquido amniótico, que é aquele líquido dentro da placenta ali, a presença do vírus nesses fetos com microcefalia. O diagnóstico de microcefalia é na 20ª semana, mais ou menos, tá? Agora, existe também a evidência, pode ser causado pelo larvicida, né, que foi usado para matar o próprio mosquito, que é o que a gente vê na internet? Pode, mas também não foi provado, precisa de ter cautela e estudo.
Porque também, por exemplo, na Colômbia e em alguns outros países, existem grávidas com o Zika que não desenvolveram feto com microcefalia. Pode ser a cepa do vírus que está aqui? Pode. Então, tem muitos podes. Então, a gente não pode afirmar nada com certeza. O único mito que, por favor, eu vou aproveitar esse espaço, que tem que ser derrubado é a história da vacina da rubéola. Por quê? A rubéola causa microcefalia também? Causa. Microcefalia é quando o feto fica com a cabecinha do neném pequenininha. Pequeno, né? E pode ter retardo do desenvolvimento psicomotor da criança. A rubéola causa sim, por isso que a gente teve que desenvolver essa vacina da rubéola. Só que grávida não recebe vacina da rubéola. Portanto, aquele boato da internet que a gente lê de vacina da rubéola sendo uma teoria conspiratória do governo para acabar com as pessoas. Não, esquece isso, porque o médico não prescreve vacina da rubéola para grávida, ponto final. Isso aí tem que ficar bem claro, tá? Mulheres que querem engravidar, muita cautela, principalmente as de região de zona endêmica. Como ainda não tem muitas certezas, né? Hoje, praticamente, todas as regiões do Brasil já... Sim, mas principalmente ainda na região do Nordeste. Do Nordeste, principalmente. Pernambuco, Fortaleza, tá? Nas outras tem uma incidência ainda muito baixa. Coincidência ou não, o primeiro caso de dengue no Brasil foi em Recife, né? A primeira dengue no Brasil, acho que no século XIX, se não me engano. Que se tem notícia, né? Então, o que acontece? Agora, vamos supor, peguei o Zika, estou grávida, aí tem que conversar, fazer o acompanhamento do pré-natal, porque o diagnóstico pode ser que desenvolva, né? O diagnóstico de microcefalia só dá para fazer a partir da 20ª semana, tá? Bom, pessoal, então nós vimos aí noções básicas de como se prevenir da questão do mosquito e o que fazer em caso a gente pegar uma dengue, né? A doutora deixou muito claro para todos nós. Agora nós vamos para o segundo bloco do programa, onde nós vamos estar trabalhando os 3 R da sustentabilidade através da brincadeira ou canta ou dança, ok? A brincadeira é o seguinte, eu vou convidar o José para começar a brincadeira comigo. Inicialmente nós vamos falar o seguinte, dos 3 R. Sabemos que os 3 R da sustentabilidade são 3 ações básicas que nós, seres humanos, temos que fazer para a gente preservar um meio ambiente saudável para todo mundo. Os 3 R são o seguinte: reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir, nós temos que reduzir, né, doutora, o consumo de água, de energia, de combustível, etc. E reutilizar, Márcia? A gente pode estar aí reutilizando várias coisas na nossa casa que às vezes as pessoas têm o hábito de jogar fora. Até mesmo uma latinha de cerveja que a gente vê aqui no chão amassado, a gente pode estar reutilizando, transformando ela num porta-lápis, alguma coisa, né, para não poluir o meio ambiente. E a reciclagem, que é o R mais usado, que está mais em evidência, que é aquilo que nós fazemos em nossas casas quando nós pegamos, por exemplo, um pedaço de papel e transformamos num trabalho de artesanato. Isso é uma reciclagem artesanal, uma reciclagem que nós fazemos em nossa casa, que nós podemos estar fazendo em nossa casa. E temos ainda a reciclagem industrial, que é aquela onde a gente vê os catadores de lixo, né, pegando os carrinhos, o sinal já aproveito aqui para dar o exemplo, vamos pegar os nossos lixos e jogar no lixo, né? Você me ajuda, José? Jogar o lixo no lixo? Por que jogar o lixo no lixo? Porque se a gente jogar o lixo no lixo, uma latinha dessa aqui, pode criar o mosquito da dengue. Aí o que vai acontecer? Nós vamos estar adoecendo. Então, cheio d'água, né? Cuidado com as latinhas, vamos combater o mosquito da dengue, ok? Então vamos todo mundo colaborar, jogar o nosso lixo no lixo e ajudar na coleta seletiva, né? Vamos fazer bem a nossa parte cidadão e trabalhar bem os 3 R da sustentabilidade, reduzindo, reutilizando e reciclando. Bom, através desses exemplos que nós acabamos de dar aqui, vocês viram aí os 3 R's da evidência. Agora nós vamos fazer a brincadeira na prática. José, a questão é a seguinte. Primeiro, você vai fazer o seguinte, ó. Pode deixar o microfone lá. A brincadeira consiste, a gente está falando dos 3 R's.
Se por acaso você errar, você vai cantar uma música, tá? Bem, vamos lá. Reduzir, reutilizar, reciclar. Vai lá? Pega, deixa a palma da mão aberta. Vai, a palma joga. Reduzir, utilizar, reciclar. Joga pra mim. Reduzir, utilizar, reciclar. Vai, deixa cair. Reduzir, utilizar. Palma da mão aberta. Reduzir, utilizar, reciclar. Vai, abre a mão. Reduzir, utilizar, reciclar. Opa! Perdeu. Pergunta. Pergunta é o seguinte: o que você tem feito para diminuir o consumo de luz na sua casa? Pega o microfone, por favor. Você tocou achando muito importante. A gente usa aquelas lâmpadas lá, essas lâmpadas novas aí que é fluorescente, como que é? Que dá uma ótima economizada de Não, mas eu quero saber o que você faz para economizar. Como assim? 8 segundos, pessoal. Vocês acham que ele está colaborando com o meio ambiente ou ele está só enrolando a gente aqui? Assim, por exemplo, o senhor tem o hábito de desligar a luz, apagar a luz num ambiente que ninguém está, ou deixa a luz acesa? O que você faz para melhorar o consumo de energia? Normalmente eu só uso energia quando é necessário mesmo, para usar internet, televisão, às vezes eu nem uso, porque eu fico na sala, uso a própria luz até a televisão. Tá, segunda pergunta, o que você faz para melhorar a questão da sua rua, que às vezes se encontra poluído? Você já colaborou com coleta seletiva, chamou a prefeitura para tirar aquele lixão que está ali perto da sua casa? O que você tem feito para melhorar o meio ambiente? Isso aí já. A gente de vez em quando pede para vir caçamba, levar lixo embora. Às vezes até inclusive dá umas podadas. Inclusive tem uma árvore lá na frente da minha casa que precisa ser tirada, que os galhos estão todos secos, não tem nada, não tem fruta, tem folha, tem nada, todo seco. Então vai até ser bom você ter tocado nesse assunto. O que você tem feito para melhorar o meio ambiente? Nada? O básico, né? Alguma coisa, o que, por exemplo? Guardar as coisas no lixo, deixar as coisas em ordem, certo, corretamente, se souber de alguém que está... Ok, Márcia, você acha que ele acertou? Avisa, né? Tem a reciclagem, né? O que você acha? Ele falou correto também. Falou? Então seja bem-vindo, Márcia. Você a reciclagem Márcia, também. Vamos lá. Vamos lá, viu? Oi. Vamos lá. Sem microfone. Vamos lá, os 3 R's. Reduzir, utilizar e reciclar. Vai. Já começou errado, Márcia. Não pode afetar os participantes, hein, Márcia? Eu sofri um acidente na mão, vamos lá, vai. Márcia, não pode agredir os participantes. Pode pegar o microfone, você vai responder a pergunta da doutora. Pois sobre é, doutora. redução, reutilização e reciclagem. Tem que ser os 3 Então vamos lá, Márcia. O que você faz de reciclagem na sua casa? As latas de óleo, leite, né? As latinhas de leite. Saquinho de leite, não, as caixinhas de leite, né? Reciclo, as garrafas PET, né? Faço reciclagem no lixo, para ajudar o meio ambiente. Mas você recicla como? Você manda para... semana, né? Porque em casa compro todo dia, a compra é todos os dias, desculpa aí, mas é a realidade. Mas essa reciclagem sua está muito furada, Márcia, você vai cantar para nós. Vamos lá, Márcia em Rua aí, a música da Márcia, por favor. Márcia, seja bem-vindo, o palco é todo seu. Então vamos lá, gente. Reciclem, ajude o meio ambiente. Tá? A capricha aí. O seu suspirar, viagem no seu pensamento. Teu corpo toca no meu e me faz levitar. Eu chego até nas nuvens tocar. Teu beijo ativa o meu desejo. Pega em minhas mãos e vamos juntos voar pro lugar que a gente imaginar. O nosso amor tem uma química incrível. Tudo está à flor da pele, é só deixar rolar.
existe uma luz dentro de você. Se alegra quando alguém te ama. Não há força na terra capaz de descer. Tudo se torna em um só ser. Feliz, a paz e luz cheia de magia. A nave da paixão voa solta no ar. É caminho pra quem quer chegar. Tem todas as cores do arco-íris. Abre o pensamento e deixa o amor entrar. Agora tudo pode mudar. Está rolando um novo clima. Está rolando um novo clima. Só quero te amar. A chuva cai lá fora, ouço o seu suspirar. Viagem no seu pensamento. Teu corpo toca no meu e me faz levitar. Eu chego até nas nuvens tocar. Teu beijo ativa o meu desejo. Pega em minhas mãos e vamos juntos voar pro lugar que a gente imaginar. O nosso amor tem uma química incrível. Tudo está à flor da pele, é só deixar rolar. Você é meu céu, terra e mar. É o som da mais linda música. Quando canto o coração, é hora de saber que existe uma luz dentro de você, que se alegra quando alguém te ama. Não há força na terra capaz de descer. Tudo se torna em um só ser. Feliz, a paz e luz cheia de magia. A nave da paixão voa solta no ar. É o caminho pra quem quer chegar. Tem todas as cores do arco-íris. Abre o pensamento e deixa o amor entrar. Agora tudo pode mudar. Está rolando um novo clima. 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 Valeu, Márcia. Muito obrigado. A salva de palmas para Márcia. Gostaria que você deixasse o telefone para contato e contrato. Quem quiser contratar a Márcia, qual é o telefone? É 98 449 7346. Operadora? É TIM. 11, São Paulo. São Paulo. Número, repetindo mais uma vez. 98 449 7346. Ok, Márcia, muito obrigado pela sua participação no nosso agradeço. programa. Bom, pessoal, agora eu gostaria de fazer o nosso breve comercial, falando do nosso livro A Sustentabilidade a Serviço da Humanidade, que é o livro que serve de base para a gente fazer esse programa. Nesse livro nós falamos muito a questão do clima, na questão da poluição, do rio Tietê, da questão da doença, né? O que o homem vem fazendo hoje com o planeta, né? E esse livro é que sustenta o nosso programa, tá? Quem quiser adquirir o livro, é só telefonar 11 98485 1055. E no livro também vocês vão ganhar o CD, que faz parte também do nosso programa. Essas músicas bonitas que vocês assistem aqui direto, estão todas aqui no nosso CD, ok? E quem preferir o e-book, é só entrar no Google Play, Amazon, CIA do e-book, Cultura e outras livrarias mais. Você vai lá, clica, né, baixa no seu celular. Nós temos uma promoção muito boa para celular, R$10, tá ok? Vamos dar essa força aí, então para o nosso programa. Bom, continuando então com a nossa programação,
Agora é hora da gente mostrar os talentos, né, um pouco das pessoas que vêm aqui cantar para ilustrar o nosso programa. E eu gostaria de chamar o José para fazer a sua apresentação em nosso programa. Okay? Vamos lá, José, seja bem-vindo. Vai lá. Fique à vontade. Vamos lá. Okay? Vamos arrebentar a boca do balão. É rock and roll na veia. Vamos comigo, minha gente. É José Henrique Maia e vocês. Corações e rasga todos os bichos. Costumo bonecos e arrasta sapatos. Costumo mirar a noite, tarde e dia. São gatos, arestos de mia. Gatos que mordem. Gatos dançam. Gatos que brigam. São gatos arestos de mia. Gatos que mordem. Gatos dançam. Gatos que cantam. Gatos que brigam. São gatos arestos de mia. Vamos arrebentar a boca do balão aqui na TV Facebook. O José Henrique Maia, em pleno dia do show dos Rolling Stones aqui no Morumbi. É isso aí, pessoal, vamos junto. Essa é para os gatos e para as gatas desse país, dessa nação, principalmente. Rasga todos os bichos, costumo comer gatos e arrastar sapatos. Costumo mirar a noite, tarde e de dia. São gatos ariscos que miam. Gatos que dançam. Gatos que brigam. Gatos que avançam. Gatos que mordem. São gatos ariscos que miam. Gatos que brigam. Gatos que dançam. Gatos que cantam. Gatos que avançam. São gatos ariscos que miam. Isso aí, pessoal, é rock and roll na veia. O José Henrique Maia e vocês. E pelo dia do show dos Rolling Stones aqui no Morumbi. O programa do nosso amigo Juscelino. TV Facebook. Segura, pessoal, vamos junto. Gatos. São gatos ariscos que miam. Gatos. Gatos são gatos ariscos que É isso aí, pessoal. Viva, respire e transpira rock and roll. 24 horas por dia. Rock and roll é vida, é adrenalina pura, é energia. E como diziam os Rolling Stones, it is long and rock and roll, but I like it. Rock and roll.
Ok, José Henrique, parabéns. Muito obrigado pela sua participação. Gostaria que você deixasse o telefone de contato para as pessoas te contratarem para um show lá na, Com o maior prazer. na cidade. Quem quiser levar o José Henrique Maia para qualquer lugar desse Brasil afora, com banda ou sem banda, de preferência com banda, para fazer um negócio caprichado, né, Juscelino? É só entrar em contato tem lá a minha fanpage no Facebook, que é José Henrique Maia Produções e Eventos no Facebook. E tem o Palco MP3 também. No Palco MP3 vocês vão achar lá o meu contato para show, meu principal assessor, que é o Hugo Tupão Cigano. E quem quiser solicitar minha amizade no WhatsApp, o meu WhatsApp é 974879944. Repito, 974879944. É o meu WhatsApp. Quem quiser me adicionar, pode adicionar, que eu respondo com todo amor e carinho. É isso aí. Ok, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Sucesso. Vamos lá, obrigado. Gostaria de convidar a Márcia para botar o palco aqui. Vamos aí mais uma vez com a Márcia Menezes, apresentando mais uma música de sua autoria, né, Márcia? Você que é compositora.